sexta-feira, como prometido, torcedores organizadas do Flamengo foram até o centro de treinamento. Lá fizeram forte manifestação, até agressiva, em cima de carros que chegavam ao CT, com jogadores ao volante ou não. Enfim, uma situação já conhecida, nada inédita e que se repete no nosso futebol. No meio disso tudo, uma grande discussão acontece, inclusive com conselheiros apoiando o vice-presidente de futebol, pedindo seu afastamento. Falo do Marcos Braz. E aí uma questão que é interessante, veja bem, esse vídeo não é uma defesa de ninguém, apenas tentando colocar um pouco de luz numa discussão que está muito rasa. Como o Marcos Braz, como todos os vice-presidentes de futebol dos clubes, ele, ou quase todos, ele ocupa um cargo não remunerado, né? É uma pessoa que foi eleita para aquele cargo. O que nós temos aí? Um cenário em que o fato de não ser um profissional gera muitos questionamentos pertinentes. Eu também acho que o futebol tem que ser comandado por um profissional qualificado e não por dirigentes amadores. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Isso em todo o futebol profissional, em todos os clubes. Deveria ser assim. Se o Marcos Braz for comprovadamente capaz, então que ele seja um funcionário do Flamengo fazendo um bom trabalho. Mas não é assim, a política que indica as pessoas para ocupar determinados cargos. Então não estou nem entrando na discussão sobre a competência ou não da pessoa, sim na estrutura. Mas eu quero falar da estrutura do Flamengo. Muita gente fala que é preciso profissionalismo no futebol do Flamengo. Só que tirando o Marcos Braz, há uma série de profissionais. Muitos profissionais. Todo mundo lá é profissional. Jogadores, comissão técnica, roupeiro, massagista, assessor de imprensa, fotógrafo, nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, médico, todo mundo é profissional. E no meio disso tudo, existem profissionais que são específicos da parte mais técnica, da parte mais ligada ali ao futebol, aos jogadores. Confira o que está no site do Flamengo. Interessante ver isso. Muito se fala dentro da torcida do Flamengo, na imprensa, né? Muito se debate, tem sido assim nesses últimos dias, ou semanas, especialmente com a crise atual, que o futebol do Flamengo precisa ser profissional, né? Que falta profissionalismo ao departamento. Mas, observando aqui o site do clube, qualquer torcedor pode constatar que há, sim, uma equipe de profissionais no Flamengo. Olha só, integrante da comissão técnica, Bruno Spindel, ele que é o diretor de futebol, depois o Fabinho de Jesus, ex-jogador, ex-volante, era conhecido como Fabinho Soldado nos tempos de jogador, ele é o gerente de futebol. Depois veio o Gabriel Skinner, que é supervisor, tem uma função específica, né, mais voltada à logística, à organização e tal, do dia a dia, das viagens, etc., né, no time do Flamengo. Aliás, o Fabinho, ele era chefe do centro de inteligência, há pouco tempo falaremos mais sobre ele adiante. Também, nessa função, o Márcio Santos, como supervisor, no departamento de futebol do Flamengo, você vê aí a foto dele, tá todo mundo no site do Flamengo, tá? E abaixo dele o Carlos Noval, que era o homem responsável pela base, virou na gestão ainda do Bandeira de Melo, na reta final, o homem do futebol, o dirigente do futebol profissional, e agora virou gerente de transição, sabe-se lá o que isso significa. Em tese, o cara que faz o meio-campo na transição dos jogadores, que veio da base para o profissional. Mas como é que é o dia a dia? De que maneira ele faz a diferença? Que peso tem ele? Né? Qual a diferença entre trabalhar com jogadores quase profissionais ou já profissionais e trabalhar com garotos da base que estavam começando, lá que estavam chegando ao clube? Enfim, não sei. Também não sei exatamente o que faz o Fabinho, que citei há pouco, tampouco o João Juan, que foi um grande zagueiro, jogador do Flamengo, né, agora conhecido aqui como Juan Santos, que é o gerente técnico. O que ele faz exatamente? Ele faz o meio-campo com o departamento, entre a chefia do departamento de futebol e a comissão técnica, entre o elenco e a comissão técnica. O que faz o Fabinho, o que faz o Juan, o que faz o Noval? O que essas pessoas podem fazer ou devem fazer para colaborar em momentos de crise, de relacionamento entre esse aí, o Paulo Souza, o técnico, você vai vendo aí agora a sua equipe, né? E os jogadores. Quais são as funções dessas pessoas? De que maneira elas podem comprovar a eficiência? De que maneira elas podem colaborar de fato para que no dia a dia o Flamengo faça com que essa equipe de profissionais funcione? São perguntas que a gente fica aí esperando as respostas, porque é muita gente trabalhando, são várias funções, e sabe-se lá de que maneira essas pessoas podem ou devem ajudar na resolução dos problemas do dia a dia do futebol do clube. E aí você vai ver também aí várias pessoas, são fisioterapeutas,
preparadores físicos também, o pessoal da equipe, já passou aí, o pessoal da equipe do Paulo Souza, aí você tem massagista, você vai ter roupeiro, você vai ter o pessoal da assessoria de imprensa, enfim, são todos profissionais que têm as suas funções, são importantes no contexto, aí na estrutura do futebol do clube, né, como de qualquer outro clube, né? Lembrando que os analistas de mercado, que você está vendo aí também, né, analista de mercado pertence ao centro de inteligência, que tem os analistas de desempenho, que analisam os adversários do Flamengo, como é que se comportam e tal, montam aqueles relatórios, né? E os analistas de mercado que têm que observar oportunidades de contratações, por exemplo, para o time do Flamengo. Então você vai encontrar aí roupeiro, vai encontrar todo mundo aí, está todo mundo no site, é um número grande de pessoas, profissionais necessários, evidentemente, dentro do departamento de futebol de um clube estruturado, nutricionista e tudo mais. No entanto, quando se fala que falta profissionalismo é curioso, porque o que não falta são profissionais, mas nas funções estratégicas, será que eles estão fazendo a sua parte? O que eles têm que fazer afinal? Lembrando, o único desses todos que não é profissional é o vice-presidente de futebol, hoje o Marcos Braz. Pois é, você viu aí que o Flamengo tem gerente de futebol, gerente técnico, diretor de futebol, além da comissão técnica, tá? Tem gerente de transição. O que faz essas pessoas? O que faz o centro de inteligência que congrega os analistas de mercado, que tem que indicar jogadores que são contratados, e também o núcleo de análise de desempenho, que tem que observar os adversários, estudar como jogam, etc, etc, etc. E também até analisar seus próprios atletas para, em relatórios internos, a comissão técnica ter condições de trabalhar. O que fazem todas essas pessoas? Essa é a grande questão, essa é a dúvida, é essa pergunta que fica. Então, o que falta ao Flamengo e a muitos clubes no país nem sempre é profissionalismo, mas bons profissionais. Já existe o profissionalismo implementado. Os caras estão lá, ganham salário, mas são bons, são competentes, são capazes. Essa deve ser a discussão. O Flamengo não é o único, mas acho que é importante abrir o olho para isso. O que fazem esses personagens? O que eles fazem nesse momento, aqueles que em tese teriam condições para contornar essa crise? Os dois gerentes, Fabinho e Juan, o da transição, ele participa de alguma maneira, um cara com, sei lá, vários e vários anos de clube, ele atua, ele ajuda, já foi inclusive o diretor de futebol. O que acontece ali dentro? O que as pessoas tentam fazer? São várias questões, várias perguntas que podem ser feitas, porque a estrutura do futebol ela é repleta de profissionais, embora a chefia não o seja, mas a maneira que as coisas funcionam ou não funcionam merece uma melhor averiguação. Lembrando, como mostrei aqui, inclusive no ano passado, o centro de inteligência, certa vez, isso não teve maior repercussão. Não teve maior repercussão. Pelo contrário, o chefe do centro de inteligência ganhou um novo cargo. Tá? Ganhou um novo cargo dentro do Flamengo. O centro de inteligência, em dado momento, simplesmente apresentou um relatório para a comissão técnica e nesse relatório, antes do jogo contra o Sport, no Recife, figuravam os nomes dos dois famosos zagueiros do Grêmio, Kahneman e Jeromel. O Grêmio havia sido o adversário anterior do Flamengo naquele período do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá para confiar nesse relatório? Funciona bem esse departamento? Será que ele apresenta mais problemas? É só nesse departamento que acontecem essas coisas erradas e absurdas? Enfim, profissionais, existem os bons, os ruins, né? E ali você pode ter os dois tipos misturados. É preciso um olhar um pouco mais profundo para analisar melhor essa questão. Lembrando a você o nosso canal de cortes, faça a inscrição. Eu vou relatar aqui os links que estão na descrição do vídeo. Canal de cortes do youtube.com/MauroCésar. Clube de membros também do youtube.com/MauroCésar para você participar e apoiar o canal. Curso online de jornalismo esportivo, link aqui embaixo também. Além disso, você tem o Uso 360 com material promocional do canal. Camisetas, canecas, muito legal. É uma maneira de você apoiar o nosso trabalho e fazer uma divulgação do que nós desenvolvemos por aqui, Live Soft Open e tudo mais. Além disso, você tem a Pingback. Escreva na Pingback nessa semana sobre o técnico Paulo Souza, jogadores como Lewandowski, que trabalhavam com ele na seleção da Polônia, e hoje alguns jogadores parecem não muito dispostos a entender ou seguir as suas determinações. Por que será? Curioso, né? Toda semana eu escrevo na Pingback, é uma nova plataforma de conteúdo, e você pode dela participar. Há um outro link aqui embaixo que explica como acesse. E a Tabum, todo sábado 11 da manhã, na Tabum, que é um aplicativo de lives, cujo link para download também está aqui na descrição do vídeo, você pode participar de
quiz comigo, eu faço um quiz com perguntas e respostas, live com quiz. O vencedor leva R$500. Participe desse sábado, tenho certeza que você vai curtir, vai gostar. É isso, valeu, saudações. Ah!